Concessão de rodovias, Frente Parlamentar vai solicitar suspensão da licitação dos pedágios. Emprego, a Agência do Trabalhador de Cascavel tem mais de 1.000 vagas de emprego disponíveis. Em Foz do Iguaçu, primeira feira do microempreendedor é realizada. Segurança Pública, acusado da morte de servidora em Cascavel, vai a júri popular. O embaixador está chegando. Montagem da estrutura para o show do Gustavo Lima a todo vapor. Sejam bem-vindos. O Jornal Tarobá está no ar. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Nós começamos a edição de hoje falando sobre uma possível suspensão do processo de licitação do novo programa de concessão de rodovias. O pedido deve ser protocolado pela Frente Parlamentar sobre o pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná, que afirma que a mudança do cenário político com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva permite a revisão do modelo proposto pelo governo federal. 1 ano sem pedágio no Paraná e há poucos dias o Tribunal de Contas da União liberou as licitações dos lotes 1 e 2. Ainda assim, o lançamento dos editais está condicionado a uma série de correções. A demora do processo extrapolou as previsões e com a mudança no governo federal, a definição sobre o futuro das estradas paranaenses deve demorar um tempo ainda maior, por força de uma possível pausa para revisão. A Frente Parlamentar do Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná decidiu pedir a suspensão da licitação do novo modelo de concessão de rodovias. O requerimento deverá ser entregue nos próximos dias à equipe de transição do novo governo e também ao Ministério de Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres. A Frente Parlamentar sobre o Pedágio no Estado do Paraná não concorda com o leilão ainda esse ano dos lotes 1 e 2 por não ter atendido as recomendações e informações pedidas pelo TCU. Segundo, que não atende o que a gente colheu nas audiências públicas aqui no estado do Paraná, que esse pedágio, do jeito que está colocado, pode voltar mais caro e mais danoso à sociedade paranaense como era. A gente acha prudente que se espere agora um novo governo tomar posse para a gente ter as novas discussões sobre o pedágio. Entre os pontos de fragilidade se destacam o tempo de contrato, de 30 anos, o acréscimo de 40% após a execução das duplicações e os aportes financeiros que reduzem a competitividade do leilão. Lideranças do Oeste consideram este um momento de cautela. Acho uma boa oportunidade para discutirmos alguns pontos que nós ainda tínhamos dúvida e que achávamos que poderiam ser melhorados. Por exemplo, o degrau tarifário de 40%, excessivamente alto, e também a curva de aporte, aquela conta calção sobre os lotes, que tinha uma curva muito ascendente depois dos 17%, o que ia inibir que as empresas dessem um desconto maior. E também agora já temos os preços defasados ao longo desse período. Então, é um momento que, se vier, será discutido. Esperamos que o Programa Oeste de Desenvolvimento possa participar e o que nós queremos e estimamos para o nosso Oeste do Paraná são as obras necessárias para que o tráfego flua de forma mais tranquila e que seja num preço justo e que caiba no bolso dos usuários. Uma reavaliação e suspensão desse processo, o principal impacto vai ser a demora do início das obras. E isso a gente tem uma preocupação muito grande e a gente entende também que nós necessitamos, como não temos uma ferrovia estruturada, a gente precisa e depende exclusivamente da rodovia. A nossa principal preocupação seria a tarifa inicial que vai a leilão. A gente sabe que nesses últimos 12 meses muita coisa subiu, o custo do dinheiro, a mão de obra, os insumos, e a gente sabe que isso vai para o preço do pedágio. De repente, até o momento, se ocorrer essa suspensão, de fazer uma reavaliação. Por exemplo, a gente sabe que tem muitos trechos que necessitam de muitas obras e o fluxo é muito baixo. Esses trechos, de repente, uma terceira via resolveria. Porém, eu não quero me precipitar, isso tem que ser feita uma avaliação técnica, A gente não quer, de forma alguma, tirar alguma obra de alguma região,
mas a gente sabe que tudo vai para o preço do pedágio. Para muitos, o ano sem pedágio significa trégua e liberdade. Entre as opiniões, há também a dos caminhoneiros, que trabalham dia e noite nas estradas e que consideram o pedágio importante para a conservação e segurança, desde que a tarifa tenha um preço justo. Você paga pedágio, mas você tem benefícios sobre ele. Segurança, socorro quando você precisa. Você sem pedágio, você quebrou, por exemplo, você precisa de um auxílio, quem vai te auxiliar? Tá sem pedágio ajuda bastante o motorista autônomo. Mas tem que ter, porque vai ter que ter a conservação das estradas, uma segurança para o motorista, porque uma estrada pedagiada vai ter um socorro mais rápido, as rotas melhor, as pistas também adequadas, entendeu? Mas tem que ter um preço que caiba no bolso, não um preço estimulado, não tem um preço certo, um preço aqui, ali na frente tem outro, você vai, faz um retorno, volta, tem que pagar o pedágio de volta, aí não aguenta. E preço justo. Tem que ter o preço justo, é o que a gente necessita, todos nós. Com a voz, quem utiliza as rodovias todos os dias, né? E sobre o assunto, nós continuamos falando com a Fernanda Toigo, porque o Estado, a gente quer saber, Fer, se o Estado já se manifestou sobre essa possibilidade de revisão do projeto. Bom dia para você. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística, o governo do estado informou que aguarda uma posição por parte da equipe de transição do novo governo e também da Agência Nacional de Transportes Terrestres a respeito, então, do novo programa de concessões rodoviárias por parte aí do governo federal. A prioridade, segundo a CEIU, é justamente isso que a gente trouxe na matéria, é garantir a tarifa justa com a execução das obras que são necessárias, que sempre estiveram em pauta para consolidar o Paraná no hub logístico da América do Sul e com total transparência do processo. A mesma nota reitera também que esta iniciativa atual foi bastante discutida com a realização de várias reuniões junto à sociedade e também com o Legislativo, citando inclusive uma audiência pública da ANTT, que teve aí um recorde de participação no processo, com mais de 4.000 contribuições das pessoas aí se manifestando com relação ao que é desejável para esse processo tão importante, que é o novo modelo de concessão, não só do Paraná, mas aqui a gente trata de rodovias federais, também de outras regiões do país. Tá certo, Fer, muito obrigada pela sua participação e a gente sempre lembra, né? São 30 anos, não é um contrato que vai encerrar ano que vem ou daqui uns meses, mas sim nos próximos 30 anos. Obrigada, Fer, pela sua primeira participação. E começou hoje pela manhã o julgamento de Lucas Keller. Ele é acusado de matar Neuci Terezinha. O crime aconteceu no bairro Coqueiral em junho deste ano, aqui em Cascavel. O júri presencial começou por volta de 9 horas da manhã aqui no Fórum da Justiça Estadual de Cascavel. Lucas Keller de Carvalho estava preso desde a época do crime em Marechal Cândido Rondon. A defesa fez vários pedidos de sanidade mental. A defesa, a acusação e também o Ministério Público informaram o juiz sobre o caso. O juiz negou os pedidos. Mesmo assim, o júri aconteceu. Neuci Terezinha Gonzatti foi morta aqui em Cascavel. Era 4 de junho, um sábado à tarde. A mulher foi surpreendida por diversos golpes de faca enquanto estava em casa. Lucas Keller, segundo as investigações, estava fugindo de um outro crime. Por isso, teria subido em vários telhados até cair na residência de Dona Neuci. Ele teria se assustado e efetuado os golpes. Por isso, ele foi denunciado por 2 crimes. Roubo tentado, por ter tentado levar um celular de um mototaxista na região, e também pelo homicídio qualificado, por ter matado Neuci Terezinha. O resultado deste julgamento você vê aqui na tela da TV Tarobá. De Cascavel, Ismael Elias. No programa Tempo Quente, à 1h da tarde, o Ismael Elias produziu uma reportagem relembrando todo esse caso. E um grave acidente foi registrado ontem na PR-180 em Cascavel. Patrícia Cabral, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Oi, Pati, bom dia.
Olá, Dani. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Infelizmente, 3 pessoas ficaram feridas, né? Um veículo cadete seguia pela PR-180, sentido Juvinópolis, quando bateu de frente com o outro veículo, um Logan, que seguia em sentido contrário. No veículo cadete, o condutor de 33 anos teve ferimentos moderados e a passageira de 28 anos sofreu ferimentos leves. O condutor do outro veículo, do Logan, ele foi levado para o hospital em estado grave, com ferimentos graves, e todos eles, as 3 vítimas foram encaminhadas para os hospitais aqui de Cascavel. Reforçando a você que trafega por essa PR-180, nós trazemos várias vezes, durante vários dias, acidentes, quase que todos os dias, envolvendo veículos e motocicletas aí nesse trecho da PR-180. Então, nunca é demais reforçar o pedido aí por cuidados e atenção quando você estiver trafegando aí por esse trajeto. Eu volto com você no estúdio, Dani. Tá certo, Patrícia. Muito obrigada pela sua participação. A PR-180, que é muito conhecida, né? Justamente por ser aí uma rodovia em que ciclistas gostam de fazer aquela pedalada tradicional do fim de semana e também por ser uma rodovia sem acostamento, né? E o Ministério Público do Paraná, por meio do GAECO de Guarapuava, cumpriu hoje em cidades do norte do estado 26 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão. A Operação Chão de Giz, que apura crimes de corrupção, organização criminosa, fraudes, alicitação e também peculato. Empresários teriam pagado propina ao ex-prefeito e ao ex-secretário de administração de Cândido de Abreu em valores que ultrapassam R$200 mil em troca de favorecimento em licitações municipais. Em uma das ações, mais de R$66 mil foram desviados dos cofres públicos. Agora 11h57, mudando de assunto. Amanhã, quinta-feira, dia 10, cidades que contam com lojas do Grupo Mufato vão disponibilizar equipes aí da área de recursos humanos para selecionar novos colaboradores. E quem fala mais sobre essa oportunidade e tanto é Fernando Lopes ao vivo com a gente. Oi, Fê, bom dia para você. Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para todos. Olha, geralmente o pessoal aproveita a Black Friday, né, esse mês, para economizar. Mas essa oportunidade é para quem quer também fazer dinheiro. São 150 vagas que serão oferecidas em todas as lojas da rede Mufato de supermercados. Eu tenho a relação de algumas vagas aqui para vocês, de repositor de setor, operador de caixa, agente de prevenção e perdas, açougueiro, empacotador, zelador, cozinheiro, auxiliar de cozinha e muito mais. Quem vai explicar para a gente como participar dessa seleção é a Andressa, que é coordenadora de recrutamento e seleção do Grupo Mufato. Andressa, bom dia. Quem que pode participar dessa seleção, dessa oportunidade? Bom dia, Fernando. Essa oportunidade, todos os candidatos que são maiores aí de 18 anos podem participar do processo. Como que faz para participar do processo? Os candidatos devem acessar o nosso site, que é grupomufatovagas.gup.io/. Realizar o cadastro. Após realizar esse cadastro, o candidato ele já pode se direcionar diretamente para uma das lojas do Super Mufato ou Max Atacadista mais próximo de sua cidade. Então faz o cadastro no site e a partir de amanhã daí vai na loja com os documentos, né? Com os documentos em mãos, né? RG, CPF, carteira de trabalho pode ser a física ou a digital, e aí o candidato procura aí, né, a rede de supermercados mais próximo de sua residência, né, de sua casa. E olha, gente, é uma importante oportunidade para quem está procurando, por exemplo, o primeiro emprego, porque não precisa de experiência, né, Andressa? Exatamente. Todos os candidatos, né, selecionados irão receber todo o treinamento aí do Grupo Mufato. E já começa imediatamente depois. Exatamente. Os candidatos, passando na primeira etapa de entrevista, ele vai realizar a entrevista com o gestor da loja e em seguida, né, a contratação já é de imediato também. Obrigado pelas informações, Andressa. Então, só reforçando, pessoal, se você está procurando uma vaga de emprego, não somente aqui em Cascavel, em todas as lojas do Grupo Mufato, Super Mufato, Max Atacadista,
já corre lá no site, preenche o formulário e amanhã, com os documentos em mãos, vá até a loja mais próxima da sua casa para participar dessa seleção. E a Andressa estava me contando que, se você não for selecionado nessas primeiras 150 vagas, o teu currículo fica lá no banco de talentos e pode ser que você seja chamado numa próxima oportunidade. Dani, volto contigo. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela sua participação, trazendo essa oportunidade para você aí de casa que está desempregado, à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho. E ainda nessa edição, a gente vai trazer as vagas da Agência do Trabalhador de Cascavel. São mais de 1.000 vagas disponíveis nessa quarta-feira. E também tem entrevista ao vivo com a gerente da Agência do Trabalhador, a Marlene Crivellari. E a Secretaria Estadual de Saúde alerta para a necessidade de reforçar a vacinação contra a Covid-19. O Paraná é o 5º estado que mais vacinou no país, mas a chegada de uma nova variante e o número de faltosos preocupam. Segundo os números da Rede Nacional de Dados de Saúde disponíveis no Vacinômetro Nacional, em outubro do ano passado foram quase 3 milhões de doses de vacina contra o coronavírus aplicadas. Bem diferente deste ano, quando no mesmo mês não passou de apenas 121 mil aplicações em todo o Paraná. Segundo este médico geneticista, é importante a retomada da vacinação, considerando a grande disponibilidade de imunizantes, a necessidade de prevenção da população, o número de faltosos e a circulação de novas variantes. O vírus, ele não para de se mexer, não para de evoluir, não para de mudar o seu material genético, e ele vai procurando caminhos que possam fazê-lo continuar a se transmitir num ambiente que agora é inóspito para ele, com muitas pessoas agora vacinadas, muitas já infectadas e muitas infectadas e vacinadas. Então ele está num momento de grande dificuldade e por isso ele precisa rapidamente mudar o seu código genético, criando novas variantes. O Paraná é o 5º estado que mais vacinou no país, registrando ao todo a aplicação de 27 milhões de vacinas contra a Covid-19. Essa redução expressiva no número de doses aplicadas, na quantidade de paranaenses que não fecharam o esquema vacinal contra a doença, é extremamente preocupante. Com o advento da vacina, a pandemia do Covid arrefeceu no Paraná, no Brasil, e nós conseguimos um grande êxito. Mas o fato importante, que eu quero mais registrar aqui, é continuar vacinando. Nesse momento, nós temos vacinas que já perderam a validade e aguardam uma nota técnica do Ministério da Saúde, da Fiocruz, para saber se a validade será estendida. E, ao mesmo tempo, temos ainda vacinas dentro da validade que devem ser utilizadas. Além da 4ª dose, que é recomendada pelo Ministério da Saúde para pessoas a partir de 40 anos, as prefeituras que têm doses estão estimulando a vacinação de público mais jovem. Depois da Omicron, você já não está bem protegido mais com 2 doses. Então, agora é, no mínimo, 3 doses e algumas pessoas, como as pessoas com um pouco mais de idade, as pessoas imunodeprimidas, essas pessoas precisam de 4 doses ou nos Estados Unidos estão recebendo agora a 5ª dose da vacina bivalente, que é essa 2ª geração de vacinas. Todas as pessoas que possuem doses em atraso ou que ainda não tenham se vacinado contra a doença devem procurar uma unidade de saúde próxima e agendar sua imunização. Então dá um confere aí na sua carteirinha, vê se não está na hora de fazer essa dose reforço, 2ª dose, 3ª dose, 4ª dose, enfim, vale esse recado para você aí de casa. E ontem nós mostramos que municípios da região foram destaque no Prêmio Band Cidades Excelentes. Dentre essas cidades, dentre esses municípios, está Cascavel. O município voltou a ser destaque pelas boas práticas em gestão pública. Fernanda Toigo volta a conversar ao vivo aqui com a gente, motivo de sobra para comemorar, né, Fer? Oi, Dani, sim, motivo de sobra para comemorar, porque quando a gente fala que Cascavel foi destaque em caixa alta, viu? Foi finalista aí em 5 pilares, venceu em 3 pilares, isso significa que nós caminhamos muito e de forma positiva. Mas a gente conversa sobre esse prêmio, Band Cidades Excelentes, Cascavel se enquadra nas cidades aí, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, e isso também é importante a gente pontuar. A gente vai conversar com o prefeito Leonardo Paranhos sobre como ele recebe essa notícia e o que esse indicativo, então, representa o município de Cascavel. Toigo, com muita alegria, né? Felicidade, eu acho que a gente precisa comemorar isso. Claro que eu preciso, evidentemente, compartilhar esse prêmio com a equipe e com os servidores.
As políticas públicas, elas são, de fato, entregues pelos servidores públicos. Mas, por exemplo, o prêmio que nós tivemos aí na saúde. As pessoas falam, mas por que Cascavel ganha esse prêmio de melhor saúde do Paraná? Nós temos que lembrar que nós saímos de 52% de cobertura da atenção básica para 90%. Nós tínhamos em 2017 27 equipes, chegamos agora a 57 equipes, colocando mais 80 mil pessoas sendo atendidas. Construímos unidades, compramos hospital, clínica, inclusive para autista, tudo isso fez com que a gente tivesse uma oferta melhor de saúde pública em Cascavel. Inclusive o nosso laboratório, que estamos chegando perto de 1 milhão de exames. O programa que nós fizemos com a IPM, rapidez, agilidade nesse atendimento à saúde. A questão da infraestrutura, que é outro prêmio que nós ganhamos, são as obras que a população está vendo. Foram 22 avenidas em Cascavel, com calçada, abrigos de ônibus, toda essa questão de mobilidade. O prêmio terceiro que nós ganhamos, que é o desenvolvimento socioeconômico. O que é isso? Oferta de oportunidade, geração de renda, cursos profissionalizantes, facilidade para abrir empresa, alvará fácil, alvará digital, a Bits Online. Tiramos aquela burocracia que tinha para fazer os projetos e aprovar os projetos. E também fomos classificados para concorrer em Brasília, no Prêmio Nacional, em educação e também em sustentabilidade. A educação, nós construímos novas 11 escolas, reformamos 75, saímos de 6 mil crianças em tempo integral, chegamos a 12 mil crianças em tempo integral, somando CMEI e escolas. E a sustentabilidade são os nossos parques, a nossa geração de energia no aterro, as lâmpadas em LEDs, fazendo com que a gente tivesse uma cidade sustentável de fato. Aqui a gente falou do que já está consolidado, motivação desse prêmio, mas daqui a pouquinho a gente entra em 2023, um novo ano, um novo orçamento, novos desafios. E o que é que nós temos pela frente, prefeito? Sim, a nossa cidade ela não para e, por consequência, evidentemente que a gente tem que ter um planejamento. O que nós estamos fazendo é um projeto a curto, médio e longo prazo. O Plano Municipal de Mobilidade. Nós temos ações que elas serão necessárias daqui a 15 anos, mas a gente já sabe que isso acontece. Hoje tivemos a última audiência do novo plano diretor de Cascavel, com expansão do perímetro urbano, tendências de crescimento, novas modalidades de oferta de lote, com lotes menores. Por que lote menor? Porque o terreno em Cascavel ele custa caro. Se nós queremos que as pessoas que têm menos condições consigam comprar um terreno, nós vamos diminuir o tamanho desse terreno. Para esse tipo de cliente, nós vamos tirar o ITBI dessas questões, o ISSQN dessa obra. Então, a gente está vendo o município a longo prazo fazendo com que as nossas políticas públicas possam ser políticas públicas continuadas. E também no aguardo de licitações muito importantes que ainda não aconteceram. Sim, nós estamos aí já com tudo aprovado. Nós temos o FUNPLATA, que são 180 milhões de obras, mais 2 parques que vão se somar ao Ecoparque do Morumbi, o Ecoparque do Santa Cruz. Teremos agora o Santa Felicidade e do Floresta. Obras de captação, de escoamento de vias, todas as nossas obras agora com galerias. Vamos fazer a Carlos Gomes, agora estamos iniciando já a licitação da Avenida Piquiri. Temos 100 milhões do BRDE, que é para construir uma usina e comprar os ônibus elétricos. Temos 80 milhões da SEDU, que é para obras também de pavimentação. Tudo isso é um conjunto de obras que consolida a nossa cidade aí nos próximos 2 anos, mas já planejada para os próximos 10, 15 e 20 anos. Obrigada, prefeito, pela sua participação. Falamos, então, sobre essa premiação importante para Cascavel, colocando aí o nome da nossa cidade no cenário nacional e falando também um pouquinho do que nós teremos pela frente a respeito já de 2023. Dani, volto contigo. Tá certo, Fer. Muito obrigada pelas informações. Agradecemos também aí a participação do prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos. E ontem nós mostramos que ex-funcionários do Hospital do Coração, que por decisão judicial fechou as portas no último dia 27, estavam sem receber o salário e cobravam uma resposta da administração da unidade. O Fernando Lopes, ao vivo, traz as atualizações dessa situação toda, né, Fernando? Porque o sindicato que representa os trabalhadores está acompanhando isso de perto e, claro, né, cobrou explicações em relação a isso.
É uma situação delicada para cerca de 250 funcionários, ex-funcionários, né, que trabalhavam no Hospital do Coração, Dani. O sindicato está acompanhando de perto, sim. Nós conversamos com a representante do sindicato hoje de manhã e o que ela nos informou é que, uma vez rescindidos os contratos de trabalho, agora a direção do hospital tem 10 dias para acertar a rescisão, para fazer o pagamento do acerto para os funcionários. E que o sindicato também está acompanhando, né, possíveis casos de FGTS ou outros direitos trabalhistas que estão atrasados. E que se os prazos não forem cumpridos e os direitos, o sindicato pode até entrar com uma ação coletiva contra o hospital. Vamos ouvir a entrevista. Ele tem 10 dias para fazer o pagamento, né? E mediante a tudo isso, eu acredito que tem mais coisas que devem ser reivindicadas pelos trabalhadores e que o sindicato vai tomar as providências cabíveis. Muita reclamação de FGTS atrasada, e a partir do momento que eles vêm fazer uma rescisão de contrato, eles têm que estar com esse também em dias. No caso de que as coisas não sejam resolvidas dentro da normalidade, a gente entra aí com uma ação coletiva. Olha, a gente vem tentando também conversar com os representantes do hospital, da direção do hospital, desde ontem, quando nós conversamos com ex-funcionários que estavam preocupados com essa situação, e desde ontem nós não obtivemos resposta. Agora, sobre toda essa situação do fechamento do Hospital do Coração aqui de Cascavel, a gente lembra que a próxima sexta-feira, dia 11, é o dia que a Justiça determinou para a entrega das chaves do imóvel para a família proprietária. E alguns equipamentos continuam lá dentro, como os 10 respiradores que o governo do estado cedeu ao hospital durante a pandemia. Nós conversamos também hoje cedo com a chefe da 10ª Regional de Saúde aqui de Cascavel sobre a retirada desses equipamentos. Vamos ver. Nós temos um prazo para poder retirar esses equipamentos, que é a primeira quinzena de novembro. Estamos quase esgotando esse prazo. Em conversa com a direção do hospital, eles nos justificaram que tinham dado férias coletivas, estavam sem acesso ao prédio, e assim que a pessoa retornasse, eles abririam para a 10ª Regional retirar os equipamentos. E nós estamos aguardando isso. Eles ainda estão dentro do prazo legal, então nenhuma medida mais contundente será tomada. Mas nós temos 10 ventiladores ou respiradores entregues ao hospital na época do auge da nossa pandemia de Covid. E depois eles não foram retirados porque em todos os hospitais que foram entregues esses equipamentos, os hospitais continuaram utilizando e isso estava servindo ao paciente, né? Não havia porquê ou uma necessidade urgente de retirar esse material. Olha, pessoal, vocês vêm acompanhando aqui na tela da Tarubá como que o fechamento do Hospital do Coração acabou acarretando em complicações para o Hospital Universitário de Cascavel e também para o São Lucas na prestação de serviço, que tiveram de absorver os pacientes do antigo Hospital Salete, o Hospital do Coração. A chefe da regional também falou para a nossa equipe o que está sendo feito para tentar resolver esse problema e que ninguém deixe de ser atendido. Essa divisão entre o que é básico, mais complexo ou muito complexo, ela também se dá nos serviços. Eu tenho hospitais de pequeno porte que são muito bons, são muito competentes em realizar procedimentos de média e baixa complexidade. E isso era um vazio que nós tínhamos no estado e que Opera Paraná trouxe essa possibilidade de fazer uma programação. Eu vou fazer 10 cirurgias de otorrino hoje, eu vou fazer 5 cirurgias ginecológicas hoje. Os serviços se organizaram com as equipes médicas, estrutura, espaço, etc. E a contrapartida da Secretaria Estadual de Saúde foi um pagamento diferenciado daquela tabela SUS que está tão defasada. Isso é uma parte. A outra parte é procurar incentivar esses municípios e esses prestadores de média complexidade que façam mesmo, estimular. E a Secretaria Estadual, ela está entrando com o custeio, está entrando às vezes com equipamentos, então tem vários processos aqui solicitando equipamentos que a CESA vai fazer essa contrapartida, né?
O que a doutora Lilimar também nos explicou é que o governo está tentando melhorar também a lista de espera, unificar todas essas informações para que não haja informações duplicadas ou pacientes que já foram atendidos continuam na lista, ou até mesmo pacientes que não fazem parte de tal lista poderiam ser atendidos em outra regional, outro município, para otimizar esses atendimentos. A orientação continua a mesma para os pacientes. Se você tem alguma dúvida, busque a Secretaria Municipal de Saúde do seu município para receber a informação de onde você será atendido. Dani, eu volto contigo. Tá certo, Fernando. E em relação aí aos funcionários que estão sem receber, a gente tem toda essa polêmica, aí os responsáveis também têm espaço para aqui, justamente, né, para dar uma resposta a esses funcionários e também agora o pessoal de casa que acompanha toda essa situação. Obrigada, Fê, pela sua participação. E no próximo bloco, nós vamos trazer as oportunidades de emprego para Cascavel e Toledo. Tem também os detalhes da previsão do tempo. E você confere imagens ao vivo da Ponte Internacional da Amizade. Um movimento atípico hoje, né? Ou sem movimento, porque hoje é feriado no Paraguai. O país decretou o feriado nacional para a realização do Censo 2022. A exigência é que o morador permaneça em casa até as 6 horas da tarde. No Paraguai, o Instituto Nacional de Estatística faz a cada 10 anos o censo demográfico. São cerca de 210 mil voluntários, entre recenseadores e supervisores, que estão nas ruas hoje do país vizinho. Agora, 12:16, a gente volta já.